Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Oferecimento Start Move, planilhas online para ciclismo, corrida, triatlon e treinamento de força para endurance. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada e hoje eu trago um convidado muito especial para vocês, professor doutor Sandro Rodrigues. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Má. Me ouve bem aí, me vê bem? Perfeita. Vocês que estão em casa não entenderam nada, né? Então, assim, esse eu falo que é um episódio especial, todos são, e esse também é mais um, né? Então, assim, vai virar rotina vocês escutarem essa voz feminina, a beleza da mulher brasileira aqui também vai ser uma constante com a gente aqui, né? Então, assim, a Marcela Margato, que é minha amiga acima de tudo, mas é uma baita atleta, ela cuida também de toda a parte operacional, ela tem uma agência de publicidade e propaganda em Piracicaba e cuida dessa mudança maravilhosa que aconteceu com a Start Move, do layout dos uniformes, das mídias, redes sociais, né? Então, assim, e além disso, uma baita atleta que performa muito bem e faz tudo com excelência e vai estar abrilhantando os podcasts a partir desse episódio com a gente, né, Má? É isso aí? Isso, com certeza. Eu estou muito feliz da minha estreia hoje aqui no Resistência, né? Acredito que eu vim aqui para somar ainda mais esse canal que a gente tem com muitos atletas, muitas pessoas que nos seguem, profissionais também da área do esporte, da saúde. E estou aqui para agregar ainda mais em trazer convidados, informações, conteúdo para essa galera que já curte muito, né, o esporte de endurance. Na verdade, a Mata, ela já participou de um podcast, né? As duas Marcelas, as minhas filhas, as duas, eu tenho duas filhas gêmeas. A gente tem uma dobradinha, né? Chamada Marcela, e elas fizeram com excelência, as duas Marcelas, que fizeram 5 horas e alguma coisinha lá, o Ironman, o 70.3 do Rio de Janeiro, e as duas falaram sobre o Rio de Janeiro. Então, ela já não é estreante, mas agora ela vai assumir um papel de protagonismo aqui com a gente, para entrevistar os convidados, e vai ficar muito mais dinâmico, divertido e uma outra visão também. E aí, esse episódio de hoje, né? A Marcela deu a ideia e eu falei que vários ouvintes nossos já tinham pedido, mas eu ficava meio sem jeito de falar de mim num podcast, né? Então a Marcela veio com essa ideia e juntou o que o pessoal sempre pedia. Nunca fui entrevistado, eu já fui no Café com Tri, em outros podcasts, e na federação, no podcast da Federação Paulista de Triatlon, e aí eu falei, poxa, que legal, Mai, e aí a gente aproveita e te apresenta. Então, Mai, agora eu saí, ó, até você tá agora... com o fundo do Resistência Podcast, eu tô com o fundo da Start sim. Move, tá na sua mão, eu só sou convidado, tá bom? Maravilha, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa que temos aqui de conhecer mais os bastidores do Sandro, né? Ele entrevista tanta gente, traz tanto tema aqui importante para o esporte, para a saúde, mas quem é o Sandro nos bastidores? Então, Sam, eu queria que você começasse nos contando aqui como que iniciou a sua carreira, a sua paixão, o seu primeiro contato com o esporte. Ah, que legal, né, mano? Isso é falar de esporte e não dá para desassociar de mim, acho que desde a infância. É muito claro, porque eu mesmo tentei contrariar o destino ali na parte do colégio técnico, que eu fui para a área de informática ali, né? Na época era processamento de dados. Eu balancei, tive notas altas, sempre gostei de estudar qualquer coisa, né? Mas depois eu não aguentei e voltei para a educação física, dessa vez para estudar, para me aprofundar. Mas basicamente, desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvido com esporte. E assim, é engraçado que mesmo eu criança tinha esse viés de coordenar, de dar aula, sabe? Então, já pulando aqui para quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, minha mãe conta, eu lembro também, que eu mandava cartinha, fiz um time de futebol e mandava cartinha de autorização para os pais dos meninos de 5 anos deixarem treinar com o professor de 10, entendeu? Olha que legal, começou aí a gestão de time, Isso. né?
E aí vinha essa molecada de 5 anos, um monte que eu mandava carta para as mães e vinha treinar, e aí eu já falava, hoje é 2 voltas no quarteirão correndo, eu pegava uns tijolos de construção, assim, né? A gente chamava de tijolo baiano, e tinha que vir com a bola desviando dos tijolos e chutar em gol. Então, assim, essa veia, além do esporte, de estar envolvido com talvez a docência, assim, né? Já é inato, né? É uma coisa minha. Mas É, o meu pontapé inicial foi com a capoeira a partir dos 5 anos de idade. Então, com a basicamente, capoeira. respondendo a sua pergunta, os esportes precursores e que mais me acompanharam foi a capoeira e o futebol a partir dos 5 anos de idade. E você sente por ter tido essa vivência, essa experiência com o esporte com 5 anos, é muito cedo, né? E você sente que isso trouxe uma cultura, uma educação diferente para a sua vida? Ah, sem dúvida, né, Mar? Então, depois que eu fui estudar, então, assim, o esporte, ele faz parte do Sandro como do Sandro sistêmico, né? Não só do Sandro que faz triatlo, que jogou futebol, que fez capoeira, né? Então, o esporte me educou tanto em relação ao vocabulário motor, à vivência motora, que hoje em dia eu vejo que é mais necessário do que na minha época, né? Porque hoje em dia as crianças são mais privadas por segurança Sim. e por tecnologia dessa vivência motora, para o acervo motor dela ajudar no desenvolvimento desse ser de maneira sistêmica. E tanto isso quanto, por exemplo, eu tive a sorte de o meu primeiro mestre, o mestre Tarzan, né? Meu grande amigo, incentivador e mestre na acepção da palavra, não só mestre de capoeira, mestre da vida e uma pessoa sem ímpar. Meu pai teve me colocado com 5 anos na mão dele, recém-chegado da Bahia, e tanta coisa que a gente vê, né, em relação e fica com medo com os nossos filhos, de pedofilia, de tantas coisas assim relacionadas. Sim. É isso aí, eu peguei um cara ímpar, sensacional, um ser humano fora da curva, um mestre que me ensinou lições do esporte e lições da vida, e com certeza foi a válvula mestre para eu me apaixonar, me encantar e me aprofundar com o esporte. Legal. E você comentou duas coisas aí em relação, né, que eu tô curiosa, eu queria saber mais. Primeiro, a capoeira. Hoje você consegue ver alguma relação do esporte de endurance com a capoeira? Olha que legal, eu falei para você que você ia montar um puta roteiro, você é toda organizadinha e não precisou nenhuma pergunta para você desviar do seu roteiro, você tá vendo como que é? Ó, Exato. eu sou suspeito para falar, né? Porque assim, a capoeira, ela me acompanhou dos 5 anos até os 35, foram quase 30 anos ininterruptos, né? Na E capoeira? a capoeira. Então eu viajei o país inteiro com a capoeira, nos eventos de Olha só, capoeira. pessoal, quem não sabe, nem 30 anos O mestrado e o meu envolvido. mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp, a ferramenta de análise na saúde da criança e do adolescente foi a capoeira. Então, eu dava aula de capoeira no mestrado para criança com necessidades especiais, né? A maioria delas cegos, mas tinha multideficiências ali. E no doutorado, o meu projeto também foi com capoeira numa favela, dando aula de capoeira para jovens e crianças com vulnerabilidade socioafetiva, né? Então, assim, a Legal. capoeira, eu me formei mestre de capoeira antes de formar mestre em educação física, né? Então, assim, a capoeira tem tudo a ver com tudo e eu sou suspeito para falar porque eu acho um esporte muito completo, né, Mar? Porque, assim, Sim. na minha época não tinha muito essa divisão de capoeira de Angola e regional, assim, tinha, mas assim, era comum as capoeiras ensinarem capoeira. Então, o meu mestre, apesar de ser da regional, ele não negligenciava e falava pela capoeira de Angola, que para quem não conhece é aquela mais lenta, que é mais também histórica, né? Que tem os valores mais embutidos, que a parte cultural está bem Presente, enraizada, né? presente, né? Enraizada. Então, e a capoeira de regional, que o mestre Bimba transformou numa arte marcial, né? Então, numa luta disfarçada de dança que os escravos utilizavam. Então, assim, por ter tanto essa parte de resistência muscular da capoeira de Angola e a parte de explosão de potência da capoeira regional, de brinde ainda, tem a musicalidade, tem o equilíbrio, tem a divisão porque, por exemplo, você pega o boxe, tem a mão ali, o pé mais para dar a base. Aí você pega um taekwondo, às vezes uma outra arte marcial, você utiliza mais o pé. Então a capoeira,
é sistêmico, né? O tempo inteiro você com a mão no chão, de ponta cabeça, dá salto mortal, chuta, né, joelhada, cabeçada. Então, assim, eu acho que a capoeira é um alicerce muito grande que me ajudou, sim, nos esportes de endurance. Eu vejo que traz uma consciência corporal também, um conhecimento muito grande para o atleta, e isso hoje, né, como uma atleta de endurance, precisa disso, né? Até conhecer os limites físicos, nosso corpo, é muito importante. Exatamente, Márcia. Você resumiu tudo porque, assim, vamos dar um exemplo simples para não atrapalhar a sua pauta aí, mas se eu ficar de bananeira, né, plantar bananeira com a mão no chão, essa consciência, essa noção de sinestésica de como está meu corpo para eu me manter em equilíbrio ali é impressionante. Exato. E aí um outro ponto, né, que você comentou, a diferença, aí a base que te trouxe começar com 5 anos, você sente essa diferença em atletas que você trabalha hoje, que começaram no esporte mais novo e daqueles que começaram já mais velhos? Existe essa diferença? Ah, existe porque nem falando de educação física, mas de repertório, de acervo motor, né? Então, assim, a gente se apropria de tudo que a gente faz. Nos apropriamos até, meu mestrado falou muito nisso, né? Até a parte cultural, né? Então, o ambiente faz a gente se apropriar. Então, é só você ver, assim, uma criança que nasce na Ásia e uma criança que nasce na África tem características totalmente diferentes. Ou seja, o meio gera influência até no cérebro, que a gente chama de mudança plástica que acontece até no cérebro, né? Então, o meio pode influenciar o cérebro. Então, assim, a prova disso, talvez migrando o assunto para você aí, é que, assim, se a gente pega triatleta como eu, que era autodidata e não fez aulas de natação e aprendeu a nadar depois de mais velho, sofre muito mais do que a criança que começa a nadar. Então, vai ensinar um velho a andar de bicicleta e uma criança, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, isso contribui demais e é por isso que os países É, de primeiro mundo se destacam, mesmo sendo menores em territórios que o Brasil, por exemplo. É, acho que fica um alerta aqui para os pais aí novos aí incentivarem os filhos desde cedo tá no esporte. Eu comecei muito nova, com 5 anos entrei para o tênis e isso me deu uma bagagem muito grande, disciplina no trabalho, na vida e no esporte também, fez muita diferença. É, isso puxando, né, o assunto, né? Você até comentou que você levou a capoeira, né, para os estudos, para o mestrado. Queria que você também contasse. Eu vi aqui no seu currículo que você tem formação em educação física, em fisioterapia. Conte mais sobre essa trajetória sua, como que você foi tomando decisão, entrando aí, né, nesse caminho na parte de educação. Tá, muito legal, Má. Então, mais uma vez, vamos tentar ser breve e resumir, mas de forma dinâmica aqui, né? Então, por exemplo, essa parte que eu te contei no início, né? Que eu dava uma cartinha para os pais deixarem os filhos e mandava a molecada correr em volta do quarteirão. Isso continuou ascendendo essa parte de docência e até acadêmica, porque como eu entrei na capoeira muito cedo, né, cara? Então, assim, se fosse o caminho normal das graduações, dos cordões, com 12 eu ia ser mestre, né? Então, assim, só que não podia eu ter um mestre com 12 anos, mas com 14 anos eu já dava aulinha em pré-escola de capoeira, né? Então, assim, de novo, 14 intuitivamente, anos. com 14 anos eu lembro que ia de mobilete lá, tinha o meu saláriozinho, tinha um dinheirinho e dava aula para crianças de pré-escola, né? Então isso sempre foi muito presente. Outra A coisa. experiência começou com 14 anos, então. Sim, sim. E aí, quando eu fiz também o meu perfil comportamental com a Tati Costa, minha esposa, que é especialista em comportamento humano, nessas coisas, quando eu fiz o meu perfil comportamental, saiu que minhas duas paixões são ensinar e aprender. E até hoje falo que eu não sei do que eu gosto mais, porque assim, para dar aula encanta, né? Você vê lá, quando eu estou falando de treinamento, eu começo a falar, eu acho que eu estou dando aula, eu não paro nunca, eu gosto disso, mas por outro lado também, eu tenho 9 pós-graduações fora a Nossa. faculdade, né? Então, assim, eu não sei se eu gosto mais de estar à frente à sala de aula ou estar sentado na sala de aula aprendendo com alguém. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. E eu, como aluna do Sandro, e da Marcela, assim, eu vejo muito forte isso, a paixão que ele tem. Não é passar treino, montar planilha, é passar, montar, explicar o porquê de cada treino
e dar aquele puxão de orelha quando o aluno precisa. Eu acho que, assim, para quem gosta do esporte, quer levar como hobby ou como um estilo de vida, ou quer competir para performance, isso muda o entendimento, né? Dá mais gosto de você praticar. Eu vejo que os nossos treinos em grupo, você é muito técnico, não é só marcar o horário, poxa, vai todo mundo pedalar. Não, sempre tem um aprendizado, algo diferente, e isso faz uma total diferença para o aluno, né? O Sem dúvida. envolvimento da equipe. Sem dúvida, Mar. Isso assim é relevante porque hoje em dia nós temos muitas pessoas especialistas e muito boas na área que elas estudam, só que essa pessoa não tem vocação e paixão por transmitir isso. Então, assim, não basta você entender e ter o domínio completo, porque existem pessoas que têm até o domínio mais que eu, que outras pessoas, só que quando você não nasce, não sente prazer em transmitir o conhecimento para alguém, isso é a famosa didática, né? Então, isso aí é inato. Então, assim, a pessoa transmite fácil, com linguajar. Então, assim, pode ser que tenham pessoas que saibam mais que eu, que estudaram mais que eu, mas eu acho difícil ter alguém que ame mais do que eu transmitir conhecimento. E aí eu posso falar com conhecimento de causa. Eu não sei das outras pessoas, mas eu sei de mim, né? Então, eu acho que isso conta muito. E você falou, não queria deixar de falar, né? Então, para minha sorte, apareceram as duas Marcelas na minha vida, e falando da outra Marcela, foi uma alma gêmea que apareceu ali para mim, né? Então, assim, a gente se parece até demais, podia ser um pouquinho diferente para equilibrar o prato, mas assim, é alguém que eu deixo, parece que é eu que tô lá, que ela tem a mesma paixão, a mesma coisa, então Total. é muito legal isso. Faz total diferença. E voltando para a área acadêmica, você fez primeiro educação física e depois partiu para fisioterapia, é isso? Exato, fiz E primeira educação. o que que levou você a ir para fisioterapia também? Ótima pergunta. Eu fiz a educação física primeiro na faculdade PUCamp, a Pontifícia Universidade Católica aqui em Campinas. Meu RA é 9356163. Eu sei até o número até hoje. E, e, Legal. assim, a educação física era muito claro que sempre foi a minha grande paixão. Não tinha como desviar. Eu tentei desviar a rota e não dá. Deus me colocava para lá. Então, assim, não tem nem o que falar. E a fisioterapia é muito legal, né? Que minha mãe até hoje, Dona Neuza, eu te amo. Minha mãe, ela sempre fala: ai, mas você fez a fisioterapia, a gente ajudou, né? Meus pais sempre incentivaram muito, né? E até quando eu tinha condição, eles falaram: você sempre nos orgulhou com o estudo, eu faço questão de pagar mais essa graduação. Não precisa, Legal. pode pegar o seu dinheirinho para você. E graças a Deus eu tive uma família que me incentivou. E minha mãe falava assim: ah, você fez a faculdade? Eu falei: mãe, mas para ser fisioterapeuta não precisa estar vestido de branco e nem ligar e desligar aparelho, né? Mas eu fiz a faculdade de fisioterapia mal intencionado em ser um profissional de educação física muito diferenciado e melhor. E até, não minto, o mestrado e doutorado na medicina, eu também, lógico, que eu fiz na intenção de ser um profissional de educação física melhor. Então, é inegável que minha grande paixão é educação física e que a fisioterapia e a medicina foram com má intenção mesmo de me apropriar do conhecimento, mas de ser um profissional de educação física que transcendia tudo que eu queria. E olha que legal. É mais uma vez o que você falou lá atrás, pela paixão de ensinar, de viver, né, o esporte, querer passar o melhor como profissional, tá ligado a isso, né? Tanto que você foi atrás de estudos para aprimorar e ser um profissional ainda melhor. E assim, agora uma curiosidade que eu tenho, né? Nesses 30 anos que você falou, com a experiência e vivência da capoeira, tudo, como que você foi parar no esporte de endurance? Como que isso tomou conta aí da sua vida? Porque hoje você respira corrida, triatlon, Exato, mas natação. então, assim, tudo que foi esporte, minha mãe até ficava brava, né? E hoje em dia é a Tati que fica brava, né? Porque assim, assim, meu pai, eu lembro que meu pai brigava comigo, Marco, que loucura. Olha coisa legal. Meu pai falava assim, na época assinava jornal, então o cara vinha de moto, de bicicleta, jogava um jornal na frente de casa, e eu acordava mais cedo, meu pai acordava mais tarde, e meu pai pegava assim, que porra, que você toda vez bagunça o meu jornal. E o que era bagunçar o jornal? A parte de esporte sumia. Porque Você assim, arrancava. eu pegava a parte de esporte porque eu não queria, e até hoje, Mar, assim, confessando os meus defeitos, e você que me ajuda tanto na parte operacional da empresa, né? É assim, e eu devia ler mais as outras, porque eu nem abria a outra parte, eu não Você sabia o nem que se tinha. interessa. Não, então eu pegava a parte do meio do jornal, levava para o meu quarto, meu pai para o banheiro e não faltava a parte do esportes. E aí ele ficava procurando pela casa, né?
Então, nossa, então qual foi a sua pergunta mesmo? Por que que eu tô falando? Como, como que você chegou no endurance? Porque hoje você Ah, respira endurance, né? E isso. são esportes diferentes da capoeira, por exemplo. Total. Exato. Então eu tava falando assim, o esporte, qualquer modalidade que seja, e eu dei esse exemplo do jornal e assim, aí eu trabalhei, entrei com 16 anos, eu entrei no Banco Real para trabalhar. E aí eu pedia férias dos 16, quase que eu segui carreira bancária até os 20 e poucos. Minhas Isso é uma férias, curiosidade, hein? minhas férias era sempre em ano de Copa do Mundo ou de Olimpíada. Era na época da Copa do Mundo, então na Olimpíada, eu ficava o dia inteiro, eu pedia férias, não queria viajar, não queria sair, não, eu queria ficar na frente da televisão, da hora que eu chegasse até a hora que eu dormia. Aí quando eu voltava, minha mãe perguntava: mas o que você está assistindo? Já não passou de manhã, de noite? Eu falei: já, mas eu quero ver o replay. Já tinha assistido, estava assistindo de noite, de novo, tudo à noite. Então, ser apaixonado por todos os esportes já me fez, respondendo a sua pergunta, mesmo sendo do futebol e capoeira, a vida inteira sempre, ó, vai ter corrida integração em Campinas. Eu ia, mesmo com o treinamento da capoeira e do futebol, eu corria 5 quilômetros para 18 minutos sem treinar corrida, entendeu? Nossa, Então, e aí olha isso. eu fazia 10 quilômetros para 39 minutos sem treinar zero treinamento de corrida, mas capoeira quase 5, 6 vezes por semana, que é o que caiu no que a gente falou, né? Da globalidade da capoeira. Então, isso nunca teve longe de mim, né? Então, assim, eu pago o preço de não saber nadar com muita técnica, mas eu colho fruto de aprender a nadar com meu pai, me jogando do barco ou me jogando no lago com a mão e eu aprendendo a nadar assim, entendeu? Como que meu pai me ensinou a nadar, ele me jogou no lago, entendeu? E aí eu aprendi a Tá nadar. treinando. E É. o ciclismo, falando do triatlon. Então, assim, eu ia para todos os lugares e até para o Banco Real que eu trabalhava com 16 anos, que eu não tinha carro, eu ia de bicicleta. Então, Já assim, tinha o contato com a bicicleta, né? já tinha o contato. E o esporte, eu lembro que a gente invadia a construção para fazer pista de bicicross e depois a gente ia saltar a rampa com bicicleta BMX. Então, assim, é essa vivência que a galera não tem. Então, assim, eu lembro que uma época virou moda, eu peguei e arranquei o banco da minha bicicleta, porque eu achava estilo. E aí eu saí o dia inteiro para andar de bicicleta sem banco, mano. Tem banco, só para Então, ficar em pé. ou seja, ser um adolescente, imagina a força e a resistência cardiorrespiratória que não dava, você ficar andando uma semana de bicicleta todo dia, em pé, Tem cara. banco. Você tem que ter um core muito fortalecido, né? A força que você exerce é muito maior. Né? Exatamente. E tudo isso se consolidou, né? Virou profissão e virou coisa séria quando eu tive uma ruptura subtotal do tendão patelar. Então eu tive uma lesão por overusing mesmo eu jogava 4, 5 campeonatos de futebol ao mesmo tempo. De manhã, meu pai me levava num clube, eu era sócio de dois, mas tinha outro jogo que eu ligava lá, ligava do orelhão para o técnico atrasar o jogo, que meu pai me pegava correndo para levar no outro jogo. Então, assim, por excesso de uso com a capoeira, com coisa, eu tive uma ruptura subtotal do tendão patelar. Então, meu tendão patelar, ele meio que esfarelou, ficou 20% dele só íntegro. Poxa, E eu tive que parar com tudo quanto era esporte, porque o médico falou, ó, ou você opera em uma cirurgia que demora 1 ano para voltar, ou você segura a onda. Aí eu falei, eu não posso, porque eu acabei de entrar para dar aula numa faculdade, né? Foi no 1998, 99, eu acho. Eu entrei para dar aula numa faculdade e eu não posso operar, parar 1 ano, e eu acabei de entrar acho que era no mestrado, então foi um pouco. Enfim, e eu não posso me dar o luxo de operar. Aí ele falou, então para tudo, principalmente os esportes de alta potência, que é o futebol e a capoeira, né? Então eu estava agachado e eu dava um salto mortal. Ou no futebol eu tinha que chegar na frente do outro cara. nossa, E dolorido ouvir isso, hein? muito. E aí passaram-se acho que uns 2 anos, eu voltei lá, falei, ó, vamos operar. Mas você parou? Então, eu parei, aí eu entrei na musculação, e olha a coincidência. Aí tudo que eu faço bem Fortalecimento. feito, né? Mas mais de membro superior, assim. Então aí eu tive academia também, tudo, e fui estudar musculação. E depois de 2 anos eu voltei para operar. E ele falou para mim assim: olha, Sandro, eu vi a ressonância aqui. Esses 2 anos que você ficou paradinho, quietinho, criou uma fibrose no seu tendão que ia romper, está muito grande, é uma fibrose, é uma casca, né? Então pode Uhum. ser que se principalmente você não fizer atividade de alta potência, você nem precise operar se você não quiser voltar. Agora, se você quiser fazer salto mortal, agachar, eu falei, quer saber? E aí eu falei, bom, se eu não posso fazer potência, eu vou fazer o quê? Resistência. Eu já tinha feito triatlon durante a faculdade toda, né?
porque eu gostava de tudo, então eu competia triatlon, né? Fiz 1h06 na primeira prova de triatlon, de short, assim, e eu falei assim, pô, vou voltar para a corrida e para o triatlon. E aí eu fui estudar, só que eu não sei brincar, né? Além de praticar, eu comecei a estudar, que virou livro, virou um monte de pós-graduação, esporte de endurance, corrida, enfim, acho que é por aí, Mar. Nossa, é legal a história. Eu fico só imaginando você mais novo, o pique que você tinha, o pique que seus pais tinham que ter, e dar conta de toda essa energia, né? Que leva no esporte, faz tudo isso. Você até comentou das construções, eu recordei um pouco minha infância. Quando eu mudei para o condomínio onde meus pais moram atualmente, tinham poucas casas, e as casas estavam construindo. Eu tinha uns 7 anos, meu irmão 10. A gente pegava os tijolos e tábua de madeira, a gente fazia rampa para pular de bicicleta, né? Então, mas eu também comecei no esporte muito cedo, então eu tinha essa mesma, eu me identifiquei muito, sabe? Essa energia nunca saiu, sempre a gente teve esse contato. E isso é muito gostoso, muito legal. E você já chegou até num ponto que eu ia perguntar aqui. Eu acho que toda essa experiência, essa bagagem que você comentou, olha que legal. Você teve essa lesão, né, patelar, né? É isso? Sim, Entendam patelar? isso. E você acabou indo para musculação, entendeu mais a questão de fortalecimento, força. Teve depois, para não ficar parado no esporte de potência, você foi para o esporte de resistência, que é o triatlo, estudou, se aprofundou. E aí eu entrar, como que nasceu a Start Move? Né? Porque hoje, para quem não conhece, a Start Move é uma assessoria esportiva completa de endurance, porque além das planilhas de triatlon, corrida, ciclismo, natação, ela também fornece toda a estrutura de treinamento de força para os atletas. Isso faz uma baita diferença. O Sandro sempre fala, a quarta modalidade do triatlo é o treinamento de força. O aluno que treina a força da maneira adequada, ele sai na frente, por ter mais força, economiza mais energia, tem uma performance melhor em provas, em treino, enfim. Como que nasceu o Start Move? Exatamente, Maio, o que você falou é muito legal, né? Então, todo esse contexto, né? E assim, eu não paro de estudar hoje mesmo, só que agora minha tendência, assim, há algum tempo não, esse ano eu decidi me aprofundar em estudar, acho que o que mais interessa na nossa vida, né? Que é a espiritualidade, independente de religião e tal. E eu já estou de novo ali sentado numa cadeirinha aprendendo no nível 1. Assim, uma coisa que eu já aprendi que para mim é muito notória, assim, é que não cai uma folha de uma árvore sequer sem a vontade de Deus, né? Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, desde a lesão, assim, eu vejo que foram movimentos friamente calculados por ele para que tudo isso que está acontecendo hoje, que tem que acontecer ainda por muito tempo da vida da gente, aconteça. Então, assim, não foi de graça, então tudo isso hoje faz sentido e se encaixa, tudo que na época eu bater na boca aqui, né, reclamei de Deus, assim, é porque essas coisas, tudo se encaixa para acontecer o que está acontecendo hoje. Então, você que tem uma tribulação, uma prova na sua vida, na sua frente, né, uma expiação, entenda que aquilo é para o seu crescimento, é para o seu bem, e Deus sabe o melhor. Se Ele te deu aquela prova, é porque você é capaz de suportar, e muito mais que isso, ela vai te ensinar muita coisa. É Então, verdade. nisso que você falou, a Start Move surgiu nessa transição que nós paramos do nosso papo, que inicialmente eu fui estudar corrida e assim, eu fui correr, mas eu não sei fazer nada mal feito. Eu fui estudar e fiz uma pós-graduação. Aí o Alexandre Machado, que é o head coach da VO2 Pro, ele lançou um desafio, eu adoro desafio. Ele pôs uma propaganda lá que quem se matriculasse na pós lá em corrida de rua da VO2 e fosse o melhor aluno da classe e tirasse 10 nas duas provas, ia trabalhar com ele. E na apresentação ele falou, por que você está aqui, o que você quer? Eu falei, eu tô para ver se é verdade que o melhor aluno, quem tira 10 em tudo, vai trabalhar com você. E aí, no final da pós-graduação, eu tirei 10 na prova teórica, tirei 10 na prova prática, e ajudei ele a escrever alguns livros, no capítulo dos livros dele. Ele foi um Que grande... bacana. E ele me abriu muitas portas, eu devo muito ao Ale, a VO2 Pro, né? E aí eu não parei por ali. Então, assim, a corrida começou a virar coisa séria e eu comecei a estudar e eu falei, preciso testar. E aí eu comecei dentro da própria academia, que eu tinha uma academia, testar as coisas de corrida com os alunos e vi que ia dando resultado. Eu falei, nossa, eu acho que eu não aguento mais ficar dentro de lugar fechado, eu quero ir para fora. E comecei os meus personagens
A Tati fala que eu tenho poder de convencimento também. Eu falo, agora todo mundo vai fazer triatlon, todo mundo vem comigo, né? Então, os caras que eram bombados e que eram meus amigos, falaram, não, você não tem que... Tá muito feio, tá muito bombado, vamos correr que é legal. Aí eu emagreci 12 quilos e os caras também, ia todo mundo atrás de mim. E aí eu falei, vou cobrar por isso, e comecei a dar treino. Eu falei, pô, vou oficializar. E a Start Move começou inicialmente com corrida, Mar. Legal. Então foi a primeira modalidade que você focou, foi corrida. Oficialmente na Start Move, sim, e como eu te disse, sem nunca ter desvinculado de tudo no esporte, porque isso foi em... A Start Move tem, nossa, 2000 e alguma coisa, 2000 baixo, e eu te falei que tem desde... Eu já fazia triatlon em 93, 94, na época da faculdade, então, assim, oficialmente sim, mas eu nunca desvinculei das modalidades. Legal, bacana. E Sam, e dentro da corrida, né, desse esporte, como que começou a surgir assim outros alunos, né, interessados na Start Move, em crescer, né, o time? Como começou esse boca a boca aí? Na verdade, é muito legal, né? Porque assim, de novo, volto a insistir, é uma característica minha, né, cara? A minha esposa fala que eu não sou 8 ou 80, eu sou 8 ou 8 milhões, né? Então, assim, se era para tomar cerveja, na época que eu também fui bom nisso, eu era o cara que eu só ia embora do bar a hora que acabasse a geladeira de cerveja. E aí, se não é para tomar cerveja, é para performar, os amigos ficavam bravos comigo porque eu estava na festa, falaram, você não vai beber? Eu falei, não, porque eu quero isso. Então, no intuito de fazer tudo bem feito, né? Então, assim, a melhor propaganda que eu acho que eu tenho, né, Mark? Eu falo para você, é jogar tudo que você estudou e com amor. Então, a melhor propaganda é o boca a boca de uma coisa bem feita e que funciona, né? Então, assim, eu não pensei. Então, a hora que eu abri o olho, eu tinha 20 Já, alunos de corrida sem saber. Muitos deles nem não cobrava informalmente, nem tinha nome a assessoria. Então, já fazia o meses que eu negócio aconteceu mesmo. isso, já fazia meses que eu tinha 20 alunos de corrida, muitos meses eu não tinha assessoria, né? Então, e o grande lance foi esse boca a boca de entregar resultado, de emagrecer, de melhorar a qualidade de vida ou performar. Então, aconteceu de forma muito, muito natural, inclusive, né, a ponto de ser recente mesmo, que a hora que eu vi, a Start Move sobreviveu uns 10 anos com hobby. Então, assim, aí eu tinha Start Move, mas eu criei um nome que eu gosto de criar, assim. Mas, assim, eu vivia na docência, diretor da academia da Move aqui de musculação, e, assim, era o meu hobby. Mas quando eu falei, pô, esse hobby que eu tenho é o que eu mais gosto de fazer de tudo, que é treinar pessoas para corrida e triatlon. É o que eu faço bem e é o que me enche os olhos. E aí eu tomei coragem há pouco tempo junto com você, né? E abri mão de quase 19 personagens que me davam salário de empresário, reconhecimento e de docência, para o carro-mestre ser a assessoria esportiva, que é a Start Move, que está se tornando o que a gente é hoje, graças também à sua participação. Não, legal, Sam. E até para quem está nos ouvindo aqui agora, né, toda essa história, essa trajetória teve muita dedicação, muita vivência, muita experiência. E fora a Start Move, você não para ainda, né? Desde criança eu tô vendo assim que o Sandro não desliga, ninguém tem que tirar da tomada. Fora a Start Move, hoje eu vejo que você também leciona em algumas pós, né? Você tem cursos, enfim, livro. Então eu vejo que essa área acadêmica, ela nunca parou na sua vida profissional. Como que você consegue conciliar a Start Move e a parte acadêmica no dia a Ótimo, dia? ótima pergunta, Mar, porque assim, tem um grande problema aqui, inclusive com a minha família, que é o mais importante de tudo, né? Depois de Deus, porque sem Deus não teria a família. Mas assim, é uma faca de dois gumes, né? Então, você ser apaixonado pelo que você faz e o trabalho para você não ser um trabalho, isso é muito perigoso. Quantos triatletas a gente conhece que casamentos não foram destruídos, que famílias não foram destruídas por causa disso? Então, assim, essa é uma coisa que eu tive que abrir meus olhos, né? E de sem perder a paixão pelo que eu faço, o envolvimento com isso, mas também não ser traído pelo contexto de que trabalho só é tudo e basta, porque senão eu não tinha férias, a ruptura subtotal do tendão patelar, que eu diga, se eu dosasse mais as coisas, provavelmente eu tinha meu joelho íntegro, mas como não caiu uma folha sem a vontade dele, também eu sei disso. Mas, então, assim,
a docência, eu dou aula na maior faculdade, uma das faculdades mais importantes do país, que é a Unicamp, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado na medicina. Eu sou professor convidado lá há 3 anos da disciplina na pós-graduação em triatlon, com o Orival, um grande amigo que fez o prefácio do meu livro, um ídolo que eu tenho também, né? Me convidou e eu tô lá. Fora isso, eu viajo o país inteiro com o Instituto Valorize, falando de biomecânica da corrida, e agora, assim, mais recentemente, o maior sonho que eu tinha foi, assim, criar uma pós-graduação em Endurance, que é um marco para o esporte brasileiro. A gente está observando que provavelmente até mundial, né? Então, assim, e isso aqui é uma mola propulsora que está tudo amarrado, né, Mar? Então, assim, o fato de me obrigar a me reciclar, estudar, ler artigo, publicar, escrever um livro, me mantém atualizado com as informações mais recentes do mundo, fazer ciência com vocês. Então, assim, eu não posso me empolgar com essas áreas a ponto de largar a família, mas o fato de eu fazer tudo isso é a engrenagem que faz a roda virar, e eu tá mesmo com 50 anos, eu faço daqui um mês, né? Atualizado e ser vanguarda ainda, porque se eu não te desse aula, talvez eu estivesse dando os mesmos treinos que eu dava há 30 anos atrás, e que eu vejo muitos colegas de profissões pararem no tempo, né? E tem aquele professor que depois de 10 anos é a mesma prova que o cara na faculdade, a gente perguntava, ó, qual que é as perguntas que cai, ele não mudava nem a ordem das perguntas na prova. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é por aí. Não, legal, respondeu sim. Até para quem está nos ouvindo, né, saber que fora Start Move, o Resistência, o Sandro ainda tem toda essa parte é, acadêmica, né, seguindo, né, essa questão. E eu vejo o quanto, eu como aluna, eu vejo o quanto isso agrega, porque você sempre está trazendo, nos atualizando, apesar da gente ter uma sequência de treinos programado para o Endurance muito parecida, de treinos de limiar, treinos longos, você explica tecnicamente para o aluno e fica claro o que ele está fazendo. Isso faz uma baita diferença. E a gente já está chegando aqui no fim, mas eu acho que tem uma pergunta aqui muito importante. Eu queria que você falasse, Sam, assim como você fala para toda a base de alunos da Start Move, qual que é a diferença do treinamento de força para um atleta de endurance? E por que um atleta de endurance ele precisa procurar por alguém que realmente saiba e entenda, né, do esporte e saiba fazer essa distribuição de carga, de volume e passar exercícios também específicos para a modalidade? Porque assim, quem está no triatlo, a ultramaratonista, sabe que o volume é alto, o corpo ele tem vezes que chega no limite, a gente tem que tomar cuidado para não lesionar, para não machucar, né? E quem gosta de se aprofundar, eu falo que assim, eu quero ser uma aluna boa, é a aluna que ouve o professor, né? Não fica fazendo coisa da cabeça. Eu não estudei para isso, eu preciso só seguir quem passa a regra, e isso faz diferença. Qual que é a diferença, né? E por que você trouxe isso para Start Move? Eu vejo que é um diferencial muito grande da assessoria. Ótima pergunta, Mar. Eu vou começar respondendo falando que tem uma frase que eu acho que resume tudo isso do Stélio Dantas, que eu gosto muito e eu sempre falo, quem me acompanha, que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? Então, assim, a gente vai entrar no treinamento de força, mas o próprio endurance, né? Então, assim, além de estudar tanto, você é a prova viva que eu treino, que eu subo na bicicleta, que eu mostro como faz, que com 50 anos eu tenho uma condição física legal, um corpo legal, assim. E não por narcisismo, por nada, por consequência de não ser nem o cara que estuda muito, mas está sentado gordão, obesidade, com colesterol tudo zoado atrás da cadeira, e nem ser o cara que ganha todas as provas, que é o campeão de tudo e está cagando e andando para o aluno, entendeu? Porque assim, E nem tem como, né? Ou ganha ou você tá falando, exatamente, o treino dele é mais importante do que ele dar uma boa aula para o aluno, né? Então, assim, nenhuma coisa no outro, mas eu acho que essa mescla de teoria prática é essencial, e aí, indo para o que você perguntou, eu vi que faltava muito isso no treinamento de força. Por quê? Porque o treinamento de força, vamos chamar vulgarmente de musculação, né? Então, assim, quando eu tinha assessoria de corrida e de triatlon, né, Start Move, e eu pedia para o aluno, falava, não, é muito importante, vai fazer musculação? Aí eu falei, pô, esses caras não estão melhorando, e quem monta o treino de musculação está montando exatamente o treino igual do cara que quer ficar bombado
ou do cara que quer emagrecer. Então não é possível que seja igual. E aí, de novo, não sei brincar, aí eu mergulhei nos artigos, mergulhei em tudo. Eu já tinha uma expertise muito longa no treinamento de força com esse viés fitness, né? De hipertrofia e emagrecimento, mas aí eu mergulhei com unhas e dentes no treinamento de força para modalidades de endurance, e eu vi que realmente o que se faz hoje para muita gente ainda, né? Salvo algumas exceções, como o Everton Krivoy, que é um grande amigo, um parceiro que a gente tem aí, que trabalha muito bem com treinamento de força também. Então eu mandava os caras para academia, os alunos atrapalhavam, eles iam para o treino de ciclismo, de corrida, de natação, completamente esgotados, travados. E aí eu fui estudar e falei, não, o treino não pode ser assim. E a hora que eu vi de novo, eu estava com 30 alunos de treinamento de força, sem cobrar nada por eles, e eu vi que não cabia mais na minha agenda. Eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Ou eu paro de entregar isso, ou eu vou monetizar isso, né? E aí, o que já estava acontecendo de forma natural, eu já estava palestrando em congresso, já estava dando aula em palestras no país todo sobre treinamento de força, né? E aí o Gerson Leite, que foi um dos primeiros caras que eu fiz mentoria e me abriu os olhos em relação a isso. Cara, você é muito bom, você estuda muito força, você trabalha com isso a vida inteira, se faz muito errado, e que ele até me convidou para palestrar sobre esse tema no primeiro simpósio brasileiro de triatlon, no Ironman do ano passado, ou retrasado, né, de São Paulo. E a hora que eu vi, eu estava mergulhado nesse mundo sem cobrar nada. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí o que eu fiz? Falei, não, eu vou criar mais um serviço, mais um produto. O que eu faço? Eu preciso agradar essa pessoa que me ajuda tanto e que eu acho que eu ajudei também, a Marcela, né? Que no começo ela falou que não queria trabalhar comigo, que eu era muito inteligente para ela. E hoje A em outra dia, Marcela, a tá, outra pessoal? Marcela. E hoje em dia ela está me ensinando muita coisa. Ela é uma aluna de destaque nas pós-graduações que eu dou aula, que a condição de eu dar aula na pós-graduação é dar bolsa para Marcela, porque ela fez por merecer, né? E eu falei, poxa, alguém que me ajuda tanto, eu não posso perder essa moça aqui, ela tem que estar perto de mim, eu preciso reconhecer. Então o que eu fiz? Vamos abrir uma outra empresa junto, como ela se destacou. Eu continuo te ensinando, a gente vai atrás junto, e aí a gente começou a implantar a ciência, lógico, tudo isso baseado no sucesso que foi o lançamento do livro meu com o Dr. Charles Lopes, né? Falando justamente sobre isso, Sensacional. e vindo o Oscar Galindes, que é meu ídolo no triatlon, referenciar o livro, escreveu o prefácio, nada mais, nada menos que o César Cielo, recordista mundial e campeão olímpico, prefaciar o livro também, junto com o Paulo Marchetti e o Orival aqui, cara, isso É ficou um muito peso, fácil, né? e ficou muito fácil dessa roda girar, né? Então, hoje em dia, tanto pela excelência que a gente entrega, pelo know-how que a gente adquiriu, pelo livro, por esses prefácios, mas hoje em dia existem alunos que treinam em outras assessorias no mundo inteiro e que fazem o treino de corrida, de ciclismo de triatlo com outras assessorias, porque tem um pessoal que trabalha muito bem, são todos meus amigos, fala, Sandro, eu quero fazer o treinamento de força com você, que se especializou nisso. E tem os nossos alunos, que lógico tem uma condição melhor para esses planos de quem faz Completos, força né? e endurance com a gente consegue ter uma condição melhor, tanto para valorizar o aluno, mas principalmente porque eu falo, eu tenho que cobrar mais caro, porque assim, eu sou obrigado a entender e estudar uma periodização específica que não foi eu que montei, que muitas vezes nem eu... Demanda tempo, né? E às vezes eu nem concordo com aquele modelo e ajustar a dose do treino de força para encaixar com aquele treino, porque quer queira, quer não queira, a modalidade principal é o ciclismo, é a corrida, é o triatlon. Eu acho que, resumidamente, é isso, Mar. Legal, não, legal. Assim, o que você está falando agora, eu voltei lá na sua infância, quando com 10 anos você já escrevia a cartinha lá, direcionando o que a galerinha tinha que fazer no treino, né? Então, é a preocupação que você tem realmente em todo aprendizado, experiência, ajudar o aluno, de certa forma. Isso é um diferencial muito grande. E para a gente fechar aqui, Sam, já queria até agradecer você contar toda essa história, um pouco da sua vida, experiência. Eu que conheço você já há mais de um ano e meio, a gente está sempre junto, não conhecia toda essa parte sua acadêmica, tudo que você estava nos contando. Falando hoje em propósito de vida, né? O propósito da Start Move. Qual que é o seu objetivo com tudo isso, né? O Sandro hoje, tudo que você agregou até aqui, que fez você chegar aqui, a experiência, tudo que você passou, qual que é a sua missão aqui? Exatamente, Mar. Então, assim, eu acho que primeiro, assim, é conseguir mesclar tudo que eu te falei, né?
é conseguir estar próximo da minha família, algum trabalho que me possibilite isso, sem me afastar do que eu amo também, né? Então, assim, o fato da grande maioria dos nossos alunos serem online, você está em Piracicaba, né? E o mundo moderno preza por isso. Então, eu tenho alunos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sabe? Eu entrego excelência, que é uma coisa que eu não abro mão, né? Infelizmente, as nossas planilhas eu garanto que não tem copia e cola, é um treinamento individualizado, É muito feedback, né? de acordo com cada aluno, os treinamentos de força, a gente analisa, a minha esposa fala, você vai ficar louco, você pega cada aluno, manda um monte de vídeo, você analisa, coloca no aplicativo. Então, eu consegui fazer o que eu amo, entregar excelência, mas trabalhar daqui da minha casa. Então, assim, a hora que eu falo, nossa, cansei, eu preciso reciclar, eu desço a escada, pego minha bike e vou fazer meu treino, volto para cá. Então, assim, não existe nada fácil, né? Mas, assim, eu estou conseguindo cumprir meu propósito de vida, que é estar... cheguei do Chile agora, né? Então, assim, eu consegui curtir minha família, estar com meu filho, ver meu filho crescer, que era uma coisa que não estava acontecendo. Agora eu levo ele no futebol, faço tudo, e nem por isso eu deixei de lado o que eu amo, a profissão, e entregar excelência para quem mora aqui em Campinas, vem para os nossos treinos presenciais, ou a mesma excelência para quem mora lá no Canadá, no Chile, na China, na Argentina, nos Estados Unidos e treina com a gente em qualquer canto do mundo. Inglaterra, né? Isso aí. Inglaterra, verdade. Já estou de olho em todos os alunos da Start Move. Muito bom. Sam, foi incrível bater esse papo com você. Assim, eu teria 1001 perguntas, mas aí eu vou estourar o tempo aqui. Eu preciso encerrar nosso podcast. Eu acho que vale aqui a gente marcar um outro bate-papo para a gente aprofundar ainda mais essa questão do endurance mesmo, e partir mais para conhecimento técnico. Eu já vou montar uma pauta. Pessoal de casa, se quiser mandar sugestões também no YouTube para nós de temas que vocês querem ouvir aqui com o Sandro, comigo, a partir de agora eu vou estar ajudando nesse conteúdo de vocês. A gente está aberto a receber essas ideias. Muito obrigado, Sam, por essa oportunidade, por abrir um pouco da sua vida com a gente. Valeu, Mar. Eu acho que você caiu como uma luva, né? Então, assim, como você falou, não só no YouTube, quanto o Resistência Podcast tem o canal próprio, né? Do Instagram também. Então, vocês podem colocar lá, sigam o Resistência Podcast. E é muito importante, falem lá o que vocês acharam da inclusão da Marcela, que eu gostei muito aqui também para estar sempre com a gente, porque às vezes eu não tinha noção do alcance do Resistência Podcast, sabe, Mar? E me serviu até como lição, porque às vezes eu me aproprio de tanta coisa da internet, que tem muita coisa boa, né? E eu era incapaz de dar uma curtida. E isso que mostra que a gente está no caminho certo. Então não deixe de curtir, de falar como é bom, como foi o desempenho da Marcela aí. Se vocês querem um outro episódio comigo falando mais da parte técnica, né? Que a gente explorou pouco a parte técnica. E eu que agradeço, Mar. Vai ser muito legal ter você aí com a gente. Um beijão para você. Legal, obrigado pela oportunidade. Eu vou aprendendo episódio após episódio, pegando essa experiência aí do doutor e professor Sandro Rodrigues. E é isso, pessoal. Obrigado, Sam. Obrigado a todos que estão ouvindo. Um beijo para vocês.